Explicação de história do dia 1º de dezembro. Observe a história a seguir. Esse ano terei boa colheita. Será que a chuva não vem? A chuva não veio e não fizemos dinheiro. O que vamos fazer? Eu não queria vender a terra. O que será de nós? Como será viver na cidade? Então, olha aqui. Não choveu, eles plantou, mas não sobreviveu, né? Porque não teve chuva, então eles tiveram que vender a terra deles. Então, olha lá, que situação é mostrada na história? Melhor oferta de emprego na cidade? Não. Êxodo rural, saída das pessoas do campo para a cidade por falta de condição de permanecer no campo? Sim. Então, a resposta correta é o segundo quadradinho. Excesso de chuva? Não teve, nem choveu, né? Então, não teve excesso de chuva. São práticas inadequadas nas atividades rurais. Marque-as. Queimadas é uma prática inadequada. Irrigação é uma prática adequada. Plantio é uma atividade adequada. Criação de animal adequada. Uso de agrotóxicos é uma prática inadequada. E o desmatamento também é uma prática inadequada. Hoje, é visível notarmos que a quantidade de pessoas residindo em cidades é maior que as do campo. Quando há uma grande saída da população camponesa para a cidade, chamamos de êxodo urbano? Não. Saída da população? Não. Urbanização? Não. Êxodo rural? Sim. Então, a resposta correta é a letra D. Então, quando as pessoas saem do campo e vai morar na cidade, isso acontece ao êxodo rural. Migrações no Brasil. Acompanhe a leitura aí, por favor. A migração, a população de um país não é apenas modificada pelas mortes e nascimentos de seus habitantes. É preciso levar em conta também os movimentos de entrada e saída, ou seja, as migrações que ocorrem em seu território. As migrações internas são aquelas que se processam no interior de um país, como, por exemplo, êxodo rural, o que é constante no Brasil. A história do povo brasileiro é uma história de migrações. As migrações não ocorreram ou ocorrem por causa de guerras, mas pela inconstância dos ciclos econômicos e de uma economia planejada independentemente das necessidades da população. As migrações pelo território brasileiro estão associadas, como nota-se ao longo da história, a fatores econômicos desde o tempo da colonização pelos europeus. Quando terminou o ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste e teve o início do ciclo do ouro em Minas Gerais, houve um enorme deslocamento de pessoas em direção ao novo centro econômico do país. Graças ao ciclo do café e posteriormente com o processo de industrialização, a região sudeste pôde se tornar efetivamente o grande polo de atração de imigrantes que saíam de sua região de origem em busca de empregos ou melhores salários. Acentuou-se então o processo de êxodo rural, migração do campo para a cidade, em larga escala. No meio rural, a miséria e a pobreza, agravadas pela falta de infraestrutura, educação, saúde, etc. Pela concentração de terras nas mãos dos latifúndios e pela mecanização das atividades agrárias, fazem com que a grande população rural se sinta atraída pelas perspectivas de um emprego urbano, que melhora o seu padrão de vida. O fascínio urbano torna-se, então, o principal fator de atração para as grandes cidades. Número 1. O que é migração? Então, olha lá. Migração são aquelas que se processam no interior de um país, como, por exemplo, o êxodo rural, que é o constante do Brasil. Ou seja, é uma deslocação da pessoa de um lugar para outro. Como são definidas as migrações internas? Então, as migrações internas
elas são definidas aqui, ó, como um êxodo rural. Quais os motivos que levaram o povo brasileiro a migrarem de uma região para outra? Então, o que foi? Foi a falta de infraestrutura, educação, saúde, miséria, pobreza, né? Então, tudo aí agravou para que eles mudassem de uma região para outra. Qual a relação entre imigração e êxodo rural? A relação é que todos dois, né? As pessoas se deslocam de um local para outro. Então, essa é a relação. A migração a gente pode deslocar de um lugar para outro, e o êxodo rural, a pessoa sai do campo para a cidade. Então, boa atividade.